Fernando. E no vídeo de hoje, Friends, nós iremos inaugurar um novo quadro, o Best Friends Entrevista. E bom, nós vamos fazer várias perguntas do nosso primeiro entrevistado, o Fernando, dono do canal Belas Orquídeas. O link do canal está aqui na descrição para vocês se inscreverem no canal e deixarem like em todos os vídeos. E a gente vai fazer umas perguntas, a gente separou 7 perguntas, mas ao longo da conversa a gente vai ir adicionando mais algumas perguntas que você aí de casa deve estar muito curioso para saber as respostas. Então, mas antes, solta a vinheta! Bom, o meu hobby é cultivar orquídeas, cultivo há mais de 10 anos e me dedico cerca de 1 hora por dia, todos os dias, cuidando de cada uma delas. E o que levou você a cultivar orquídeas e outras plantas também? O que me levou a cultivar orquídeas foi a exuberância que as orquídeas possuem. Então as orquídeas elas têm muitas tonalidades e muitas variedades e isso me chamou a atenção há muito tempo já. E por isso eu decidi cultivar orquídeas. Em sua opinião, qual a orquídea é a mais fácil no cultivo? Em minha opinião, a orquídea mais fácil no cultivo é essa daqui. Então, a orquídea mais fácil de cultivo, que eu acredito, para iniciantes, seja a Phalaenopsis. É uma planta asiática que se adapta muito bem aos climas da região do Brasil e ela vai bem em qualquer tipo de cultivo. Eu, por exemplo, estou cultivando ela em pedra brita e esfagno. É uma planta muito fácil de estar cultivando. Que orquídea você já teve mais dificuldade para cultivar? Então, a orquídea que tenho mais dificuldade para cultivar é uma orquídea africana. A orquídea é uma Agraeca eburneo, é uma planta, como eu falei, africana, e ela é muito sensível ao clima da região sul do Brasil. Então ela não se adapta tão bem ao nosso clima, porque o nosso clima é um clima mais frio. Então, principalmente no inverno, ela tende a sofrer bastante. Eu já tive casos de perder plantas desse tipo, mas eu acabei insistindo e comprei outras plantas, como essa daqui que eu tenho. É uma planta que sofre muito com a geada, então a gente tem que estar cobrindo só ela, com um lençol, com algum TN. E bom, gente, eu já queria dizer uma coisa para vocês, que no final do vídeo a gente vai estar mostrando assim detalhadamente as orquídeas, porque não vai dar para vocês verem muito bem agora. Então no final vai aparecer o nome científico bem certinho e vocês vão conseguir ver melhor. Então vamos para a quinta pergunta. Qual é a orquídea mais rara que você tem? A orquídea mais rara que eu possuo é essa daqui. O nome dela é Sophronites vitigiana alba. É uma planta raríssima, só existe ela no Brasil. É uma planta muito cara e que é exclusiva para colecionadores. É uma planta de difícil cultivo. Quando eu comprei, ela só teve 4 mudinhas, 4 bulbinhos. Hoje ela já está se desenvolvendo bem e acredito que esse ano ela já vai soltar floração. Então é uma planta que é para colecionadores mesmo e que se cair na mão de pessoas inexperientes, essa planta pode desaparecer do nosso ecossistema. Quanto custou essa planta? Essa planta custa em torno de cerca de R$10.000. E quais mais ou menos os cultivos tem que ter para essa planta continuar? Essa planta necessita de bastante umidade ambiente. Ela precisa sempre estar úmida para ela se desenvolver bem, gosta de frio e de clima de altitude. Então ela se adapta bem à nossa região, embora ela não seja do Paraná. Ela é uma planta que veio do Espírito Santo e é nativa dessa região. É uma planta que tem que estar sempre adubando, fazendo adubação, tem que ter uma luminosidade regrada, ela gosta de luminosidade em torno de 70%. Então esses são alguns dos cuidados. E cuidar da ventilação para que não pegue nenhum tipo de fungo ou mofo. Sabemos que existem vários tipos de orquídeas diferentes. E os cuidados com essas orquídeas também são diferentes? Sim, são diferentes. Cada orquídea ela necessita de um cuidado específico. Isso porque cada orquídea ela vive em um habitat diferente, então ela possui um tipo de clima, um tipo de adaptação para aquele habitat e por isso há necessidade de a gente estar adaptando esses cultivos dentro do nosso orquidário. Algumas orquídeas necessitam de mais luminosidade, outras necessitam de menos luminosidade, algumas de mais água, outras menos água, e aí a gente precisa conhecer cada orquídea para a gente poder cultivá-las sem nenhum risco de perdê-la. Sabemos que você cultiva orquídeas
há bastante tempo e gostaríamos de saber que dica você daria para o iniciante que começaria agora. Até porque, como todos nós sabemos, essas orquídeas precisam de vários cuidados para se manterem fortes e saudáveis. Para o iniciante que está começando o hobby de orquídeas, quando ele ganha uma orquídea, a primeira coisa que ele tem que saber é a origem dessa orquídea, o nome dela principalmente e o habitat que ela é encontrada, para que saiba as necessidades que a planta necessita para que ela não corra o risco, né, de estar perdendo, fazendo com que a planta não se adapte ao local no qual ela está cultivando. E no começo você teve alguma dificuldade em cultivar as orquídeas? Sim, quando eu comecei a cultivar orquídeas, eu tinha muito pouca experiência e não conhecia ninguém que tinha experiência com o hobby de orquídeas. Então, eu tive muita dificuldade, né, principalmente nas denominações, e entender um pouco dos habitats dela e trazer essas características dos habitats para dentro do meu orquidário. Então, eu acabei perdendo muitas plantas, como eu já falei, né, eu perdi algumas plantas por geada, perdi plantas por excesso de umidade, outras por falta de umidade. Então, existe essa necessidade de estar conhecendo a planta para que você não corra o risco de estar perdendo dinheiro. E bom, gente, nós estamos aqui com várias orquídeas que o professor Fernando trouxe pra gente. E bom, a gente vai mostrar pra vocês bem certinho de onde veio a planta, o nome científico, o cultivo dela. Enfim, vamos nessa. Então, esse é um dendróbium quingiano, é um dendróbium da Oceania e da Ásia, mas é mais encontrado na Austrália, no norte da Austrália. É uma planta que necessita de bastante luz, bastante umidade para ela se desenvolver bem e poder florescer várias e várias vezes ao ano. Como a gente pode observar, ela está com flores aqui, algumas já terminando, algumas já terminou, e tem hastes florais soltando ainda. Significa que ela está bem cultivada e que ela vai florescer mais vezes, isso por causa dos cuidados, né, que eu tenho com ela. Uma Sophronitis vitigiana alba é uma planta brasileira da região sudeste do Brasil que necessita de bastante umidade ambiente, isso não quer dizer que eu tenho que encharcar ela de água, necessita de frio, de boa ventilação e boa luminosidade para ela florescer. E pode ser cultivada, né, tanto no substrato de vaso quanto em tronquinhos. É uma Miltonia moreliana, é uma planta também da região, é uma planta brasileira, encontrada, né, em algumas regiões do Brasil. É uma planta de fácil cultivo, pode ser cultivada tanto em troncos, necessita de boa luminosidade e necessita de boa umidade para ela florescer. Neriana é uma planta muito típica da nossa região e é uma planta que necessita de bastante umidade também, sendo cultivada tanto no vaso quanto em tronquinhos. Ancegula reginae é uma planta rupícola, ou seja, ela deve ser cultivada em rochas, mas eu consegui adaptar ela ao cultivo de esfagno misto com rochas, né, na parte interna do substrato. Essa é uma Sophronitis cernua litorânea, é uma planta que está sendo cultivada em uma telha de barro. Ela necessita de boa luminosidade e necessita de pouca água para seu cultivo. Essa é uma Cattleya híbrida, ou seja, ela é um cruzamento de duas espécies de Cattleyas. Ela é uma planta típica do Brasil e o cultivo é muito fácil. Nesse caso eu estou cultivando na pedra brita, somente na pedra brita. Ela necessita de muita água e de boa luminosidade para ela florescer. Essa é uma Ornithoptera radicans, é uma planta mini, como a gente pode ver, ela está florida, né, várias cachopinhas. É uma planta que necessita de muita umidade ambiente e que pode ser cultivada tanto em vasos quanto em tronquinhos. Mas o ideal é cultivar ela em tronquinhos porque ela dá ramificações e em vaso ela acaba acontecendo isso que aconteceu aqui, que ela sai fora do vaso. Tá? Hora de fazer o transplante e quando terminar a floração eu vou fazer o transplante para tronquinhos. Então essa é uma Pleurothallis, eu não tenho a classificação completa dela. É uma planta encontrada na região do Terceiro Planalto Paranaense, mais precisamente na região de Guarapuava. Se adapta muito bem a regiões sombrias, gosta de boa umidade e é uma planta que está plantada em matéria orgânica.
Esse é um Agraecum eburneo, planta de Madagascar, na África. É uma planta muito exigente. Eu cultivo ela no substrato misto. É um substrato composto de carvão vegetal, de casca de pinos e granito, como a gente pode ver aqui. E ela é uma planta que necessita de muita umidade ambiente e deve receber pouca luz. Phalaenophysis, uma planta híbrida, né, de vários cruzamentos, melhoramento genético feito na Ásia e nas Filipinas. Ela vem para o Brasil e é cultivada aqui no meu cultivo com pedra brita e esfagno, que é uma espécie de musgo. E ela precisa sempre de estar com boa umidade, deixando o substrato secar por um dia e depois molhando novamente. É uma planta que gosta de pouca luminosidade direta, mas gosta de luminosidade indireta. Então ela prefere o sol da manhã e o sol da tarde. E bom, gente, esse foi o primeiro episódio do Best Friends